O evangelho de hoje, o mestre da lei faz uma pergunta que, na verdade, essa é a pergunta de cada um e de toda a comunidade. O que devo fazer para ganhar a vida? Essa, de fato, é uma pergunta que inquieta a todos. O que eu devo fazer para ser, de fato, realizado plenamente? O grande dilema é que, por causa do pecado, o ser humano foi ofuscado daquilo que vai lhe levar à plena vida. O ser humano busca a todo custo dar sentido à sua vida. Por isso que essa pergunta é importante, talvez, quem sabe, é aquela que vai ecoar em nossa cabeça a semana todinha. O que eu devo fazer para ganhar a vida, de fato? E Jesus, observando que o mestre da lei é alguém que centrou a sua vida na lei de Moisés. Então, por isso que Jesus tenta responder fazendo pergunta: o que está escrito na lei? Como você tem lido? E é interessante que ele pega esse miolo do livro do Deuteronômio 6, versículo 4. Ame a Deus de todo o coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência. Queridos, aqui certamente é a resposta que nós já encontramos. O que devo fazer para ganhar a vida? Ame. Mas ame acima de qualquer coisa a Deus. Ame a Deus com todo o teu coração. Ou seja, não reserve o seu coração para outras coisas. Coloque-o plenamente em Deus. Não divida o seu coração com nada, se você quiser ganhar a vida de verdade. Como posso, Senhor, Padre, amar a Deus com todo o meu coração? Crendo, queridos, que tudo, nós escutamos essa nota na segunda leitura de hoje, tudo foi feito por meio dele, por ele e para ele. Ou seja, tudo é dele, tudo é para ele, tudo é dele. Amar a Deus com todo o coração é ter essa convicção daquilo que a igreja tem nos ensinado ao longo dos séculos. Tudo é de Deus, nada é nosso. Às vezes a pessoa se julga que vai ser feliz quando tiver isso ou aquilo. Saiba que não é isso que vai fazer você feliz de verdade. Porque a felicidade sempre está um pouquinho mais adiante daquilo que você julga que é a sua felicidade. Pode olhar, o homem é inquieto. Busca isso e quando tem, já vem outro pensamento: eita, eu acho que eu preciso fazer isso. E vai. Na verdade, o que o homem precisa é entender que o seu desejo é querer Deus, nada mais. Porque Deus é tudo. O coração está inquieto. O ser humano fica para cima e para baixo, feito um louco, buscando o sentido da sua vida. Mas o sentido primordial, primário, é ancorar o seu coração naquele que é o Senhor de tudo e de todos. Por isso que o nosso coração não pode ficar dividido, porque é verdadeiro, se o nosso coração estiver ancorado nele, as outras coisas partirão desse mesmo princípio. Por exemplo, o amor ao próximo. A gente não ama as pessoas, pelo menos no sentido cristão, não deveria ser assim, amar as pessoas por amar. Ou porque é um critério cristão, Jesus diz que a gente tem que amar, né,
O capítulo 5 de Mateus, por exemplo, ele diz: se você só ama aqueles que te amam, que recompensa tereis? Não é assim? Versículos 43 a 44. Né? Ame o vosso inimigo, rezai por aqueles que te perseguem. Então a gente fica louco. A gente precisa amar, é verdade. Não, esse não é o primeiro movimento. O primeiro movimento é ancorar a nossa vida nele. Porque se a nossa vida estiver ancorada nele, é impossível não amar os outros. Por isso que deve amar a Deus com todo o nosso coração. Amar a Deus com a nossa alma. Ou seja, veja que resposta generosa. A nossa alma. Saber que nós não somos só corpo. Saber que a gente é alma também. Amar a Deus com a nossa alma. Amar a Deus com a nossa força. Ou seja, deve haver da nossa parte esse esforço. Eu preciso me esforçar. Vou dar um exemplo. Às vezes alguém fala assim, por exemplo, começa a praticar, por exemplo, tem um comportamento cristão, mas logo depois desiste. Por exemplo, às vezes na paróquia acontece, vamos criar um movimento X, aí começa aquela ruaça, todo mundo parece que agora vai decolar. Quando passa um mês, cadê esse povão? Ou seja, porque não tem constância, ou seja, não é persistente, não é insistente. Ou seja, quando vem, é de momento, vai lá, depois, não chega na outra semana, que tem que marcar compromisso, eita, acho que não vou hoje não, estou com preguiça. Ou seja, porque não sabe treinar, não treina nas suas vontades. Então, amar a Deus com toda a força também está implícito esse comportamento nosso. A minha natureza está dizendo que eu não devo ir, mas como eu amo a Deus com a minha força, eu devo justamente me esforçar. A oração, nem sempre a gente está com a alma contrita para rezar. De vez em quando a gente vai rezar, mas parece que não está surtindo efeito. Mas como eu amo a Deus com toda a minha força, então eu me aplico, me esforço. A missa, às vezes, sobretudo nesse tempo de frio, como é bom estar debaixo do cobertor nessa hora. Amar a Deus com toda a nossa força está implícito justamente esse comportamento, porque eu amo a Deus, eu vou. E deixa de lado aquilo que aparentemente é o seu melhor. Está vendo que coisa interessante? Amar a Deus com inteligência. A gente não pode ser burro na fé. Às vezes a gente, e sobretudo no tempo, nós estamos tentando dar um salto, porque assim, na história a gente vê os conceitos e a gente entende hoje porque hoje as pessoas estão tentando buscar a Deus a todo jeito, qualquer jeito, às vezes até faltando com a inteligência. É porque na Idade Média disseram que era a Idade das Trevas, não é assim? Ou seja, o teocentrismo, a teocracia, Deus era o governo de tudo. Então foi substituído pelo antropocentrismo, A Idade Moderna é a idade da aparente luz, porque o homem é racional. Então nós estamos entrando nós estamos na contemporaneidade. Então, para tentar dar uma resposta à idade moderna, que o homem usa a razão, então agora a gente não precisa mais usar a razão. Por isso que a gente vê é uma loucura para buscar Deus, e a gente acredita em tudo. Venha, você vai ganhar isso e vai. Não sabe nem parar para refletir. Quer ver? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Preste atenção. Hoje se cria comunidades a cada metro. Nega o princípio católico, falta a humildade, por exemplo, de reconhecer que essa igreja ela tem 2000 anos. Falta inteligência. Por quê? Porque
não segue essa... por que não permanece nessa igreja? É porque a outra promete vida fácil. A outra promete que o cristianismo não precisa de tanto esforço. Mas quem falou que para seguir o Cristo precisa de muito esforço foi Cristo. Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz. Né? Aí vem os pregoeiros da vida fácil, da religião fácil. Basta só acreditar. Você não precisa renunciar a nada, basta ter fé. E aí uso os argumentos, né, da carta de Paulo aos Romanos, porque Paulo tentando responder aos judeus que não é a lei mais que nos salva, é crer em Cristo. Então pega só a frase, crer em Cristo, não precisa mais de nada. Tá vendo? E aí a gente, não, você não precisa mudar de vida, basta crer, você já vai para o céu. E aí vai, né, acreditando nessa conversa. E o Jesus dizendo, olha, precisa renúncia, negue você mesmo, se quer me seguir, deixa você de lado e siga. Quem quiser ganhar a sua vida nesse mundo vai perder. E aí tem os pregoeiros da vida fácil, ganhar o mundo todo, né? Não é nem capaz de refletir o capítulo 9 de Lucas, versículo 24. Quem quiser ganhar a vida, o mundo vai perder. E aí vem as religiões, venha, você vai ganhar o mundo inteiro, Deus vai te dar isso, vai te dar aquilo, e aí lá vai, a gente, né, não é capaz nem de usar a razão. Quer ver uma outra coisa que falta inteligência em nós? A Bíblia, esse livro que é escrito, como é que ele chegou até nós? Como é que ele chegou até você? Será que foi Deus que jogou lá de cima? Segura aí, foi assim? Não foi assim. Alguém escreveu. E depois de escrito, alguém selecionou esses livros para compor o cânon, ou seja, esse livro com muitos livros. Quem foi que fez isso? Não foi o protestantismo, não foi o protestante, não foi o Lutero, foi a Igreja Católica. Olha, quer ver? Olha a falta de inteligência. Como é que eu acredito nos livros que a Igreja canonizou e não acredito na Igreja que canonizou esses livros? Como é que é isso? Falta inteligência, falta sabedoria. Um dia teve um pregoeiro desses aí da vida fácil, fez uma crítica à Igreja Católica, dizendo, olha, o povo vive na ignorância porque não conhece a verdade, não conhece, vocês escondem a Bíblia deles. Vocês não mostram, inclusive na Igreja Católica, vocês nem levam a Bíblia para não mostrar para o povo. Olha aqui, pode vir. Se a liturgia da palavra é a Bíblia, né? E aí, um padre responde assim, o que o povo precisa é saber a Bíblia, saber como foi que ela chegou até na mão deles. Pronto. Não é? A igreja não esconde a Bíblia do povo, até porque hoje tem aí, cada canto você chega, você entra na internet, você compra. A Bíblia não foi escondida, não é escondida do povo. Agora o que está escondido do povo é a história da Bíblia. Como é que ela chegou até a sua mão? Como é que você, né? Como foi que ela chegou assim com esses livros, dizendo que esse livro é inspiração? Como é que ela chegou às suas mãos? É isso que o povo precisa saber. A história da Bíblia, não é a Bíblia, é a história dela. E isso é escondido do povo. Mas hoje é fácil, é só estudar. Entrar na internet, quando eu falo estudo, pesquisa, fundamente-se. Pronto. Então, ou seja, a fé, ela também passa pela razão, gente. Hoje, infelizmente, tem gente pensando que razão é coisa do diabo. A gente não precisa pensar, não. Precisa. Deus te deu inteligência para quê? Você precisa usar a razão. Por isso que você, católico, precisa da razão, né? Leia a 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Estejam preparados para dar razão da sua fé para quem for pedir. Ou seja, você precisa explicar a fé às pessoas. Quando alguém me perguntar por que disso, por que daquilo, saiba, estude, pesquise, pergunte, pare, eu não entendo isso aqui. O problema é que quando você tem dúvida, quem é que vai tirar? Quem não acredita naquilo que a gente acredita. E aí fica enrolado. Essa ladainha mesmo das imagens. Quer ver uma coisa bonita? Na segunda leitura fala da imagem.
Por que é que o Antigo Testamento não podia fazer imagem? Por que é que no Novo Testamento pode fazer imagem? É porque no Antigo Testamento o povo hebreu não sabia como é que Deus era. A manifestação divina não se dava em pessoas, se dava em fenômenos, né? As teofanias, né? Deus, por exemplo, lá no capítulo 19 do livro do Êxodo, quando Deus vai falar com Moisés, o que acontece? Raio, trovão, tremor de terra, fumaça, nuvem. Ou seja, por isso que não podia fazer imagem no Antigo Testamento, porque corria o risco de criar imagem de deuses pagãos, né? Por que o Novo Testamento pode fazer imagem? Porque Cristo é a imagem agora de Deus. Você quer ver Deus? Olha para Jesus. Ele é a imagem visível. Nós escutamos isso na primeira frase da segunda leitura de hoje. Cristo é a imagem visível do Deus invisível. Então, por que pode fazer imagem agora? Porque Deus se deu a revelar no seu Filho. Lembra do capítulo 14, quando Filipe dizia a Jesus: mostra-nos o Pai, isso nos basta. E ele dizia: Filipe, há tanto tempo que eu estou convosco, quem me viu o Pai, versículo 9. Por isso que, qual é o conceito que a gente tem de Deus? É olhar para Jesus. E mais ainda, a própria segunda leitura nos dá o modo como a gente conhece, como é que a gente vê Jesus. Cristo é a cabeça da igreja que é seu corpo. Versículo 18. Você quer conhecer Jesus? Entre no corpo dele através do sacramento. O problema é que a gente não acredita. Hoje em dia fala assim: Cristo sim, igreja não. Olha, mas a igreja é o corpo dele. Ou você esqueceu de ler esse versículo 18? Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Ou seja, um ser humano sem a cabeça ele não vive. E uma cabeça sem o corpo também não consegue ficar vivo, né? Então, Cristo é a cabeça. E o corpo dele é a igreja que ele deixou. Está vendo? Aí a gente abandona a igreja. Olha o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, quando Paulo perseguia os cristãos lá de Damasco. Nosso Senhor apareceu a ele e falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ou seja, mas não estava perseguindo a cabeça, estava perseguindo o corpo, né? O corpo de Cristo, que é Cristo. Saulo, Saulo, por que me persegue? Então falar mal da igreja é falar de Cristo. Não, é um jeito, mas não quer saber de igreja. Oh, cuidado. A igreja é o corpo dele. Então, por isso que a primeira leitura, nós vemos essa palavra que não está distante de nós. Não está no céu para que alguém diga: quem vai buscar? Não está do outro lado do mar para que alguém diga: quem vai atravessar esse mar para buscar? Essa palavra está no teu lábio e no teu coração. Essa palavra é Cristo, não é? O Logos, que se fez carne e habitou, João 1,14, habitou entre nós. Então o corpo de Jesus é a igreja. Por isso que Jesus falou: eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. E está dentro. Olha aí, é o corpo, é a igreja. Estarei convosco todos os dias. Aí a gente fica esperando Jesus voltar. Ah, não vejo a hora de Jesus voltar. Mas ele já está entre nós. E ele é a igreja dele. A igreja que ele instituiu sob o fundamento dos apóstolos. Entrar por ela é receber o sacramento do batismo. Alimentar por ela é participar da Eucaristia, da liturgia da palavra e comungar em cada missa dominical. Tá vendo? Pois bem, queridos, amar o próximo como a si mesmo. O judeu respondeu de modo categórico, usando o capítulo 19 de Levítico, versículo 18. Muito bem, seu judeu, seu mestre da lei, faça isso e viva.
mas para se justificar, ele pergunta: e quem é meu próximo? Por isso que é impossível, eu dizia no início, primeiro a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas, e é impossível nessa relação de amor com Ele não amar o próximo. O problema é que hoje a gente vive como esse fariseu aqui, a gente ama tanta lei que a gente nem conhece o próximo. Quem é meu próximo? Quando ele faz essa pergunta a Jesus, é porque ele não tem ninguém perto dele. Viveu tão alienado à lei que não foi capaz de amar. Às vezes acontece nas famílias, né? É só a igreja, só a igreja, nada de família, né? Não tem gente assim que só vive em função da igreja. E quando trata da família, é com desprezo, é brigando, é reclamando, é coisa e tal. A gente tem que ter um grande cuidado com isso. Isso acontece, a gente vê isso hoje. Às vezes as pessoas vão para a igreja, mas não é capaz de passar pelo irmão e dizer: bom dia, olá, como é que você está? E sobretudo se for de batina, passa do outro lado da rua. Que cristianismo é esse? Onde é eu e meu Jesusinho e dane-se o mundo. A gente tem que ter um grande cuidado. Um dia desse mesmo, eu estava ainda morava lá no sítio. A gente estava terminando uma missa, ali eu tenho aquele moinho, né? Tinha um senhor deitado bem na grama, lá na calçada, e vinha sair um povo da igreja, com Bíblia na mão, embaixo do sovaco, e passa pelo homem, finge que não está vendo ninguém. Que religião é essa? Onde é eu e meu Jesusinho, dane-se o mundo? Não foi isso que Jesus ensinou. Por isso que Jesus conta essa parábola, né? Fala do sacerdote que viu, passou do outro lado, o levita, ou seja, os homens da igreja. E vem o samaritano. Olha, o samaritano, Jesus não podia colocar outra figura. Por que o samaritano? Porque os judeus têm ódio, têm raiva dos samaritanos. Vocês lembram do capítulo 4 de João, quando Jesus conversava com aquela samaritana, e a mulher falou assim: você que é judeu, você vem conversar comigo? Você não tem vergonha não? Né? Veja, havia uma briga acirrada entre eles, e Jesus utiliza justamente essa imagem para falar do próximo e dizer para cada um de nós. Talvez Jesus usa a figura do inimigo para mostrar que o próximo talvez pode ser até um inimigo nosso, do qual eu preciso me aplicar na atenção. É um vizinho que está lá precisando do seu apoio, ajude. Deixe de lado o orgulho, deixe de lado as maquerências. Está precisando do seu apoio, vá lá. Fulano, eu sei que você não gosta de mim, mas você precisa do meu apoio, eu estou aqui para te ajudar. Se ele for humilde, como nós escutávamos no salmo de hoje, que coisa linda, né? Como é que ela cantou ali? Humildes, buscai a Deus e alegrai-vos o vosso coração, ele verá. Só os humildes é que fazem experiência de Deus. Os orgulhosos, pode ter certeza que pode até saber Bíblia, pode até rezar muito, pode até comungar todo domingo, nunca vão conhecer a Deus. São os humildes. Leia o capítulo 11 de Mateus, versículo 25. Os humildes, aqueles que sabem que tudo foi feito por Ele, para Ele e por Ele. Ou seja, o humilde é aquele que reconhece que nada é dele, inclusive Ele mesmo. Está vendo? E aí nós escutamos esse evangelho, Jesus contando essa parábola. Os padres da igreja, é muito bonito a gente meditar esse texto a partir, por exemplo, de Orígenes. Orígenes medita esse texto, ele fala bem assim: olha, então veja, a gente pega a Bíblia hoje, a gente não sabe que no 3º século, um padre da igreja, Orígenes, também meditava esse mesmo texto. Olha, a Bíblia não era nem canonizada ainda, ele já meditava e a gente sabe disso. Como? Leia a Patrícia. São Severo de Antioquia, no século VI, meditava esse texto também. Tertuliano, no 2º século, meditava esse texto. Então veja, Padre, como é que o senhor sabe disso? Poxa, só pesquisa, estude.
Olha como é que Orígenes medita esse texto. Ele diz assim: descia um homem de Jerusalém para Jericó. E ele dizia, interessante que descia um homem. Ele não diz descia alguém, descia o homem. Quem é o homem? Abraão, ou Adão. Adão que descia do paraíso. Jerusalém é a imagem do paraíso. Jericó é a imagem, né, da perdição desse homem. No caminho, ele foi tomado pelos assaltantes. Quem são os assaltantes? O diabo, né? O diabo que deixou quase morto, ou seja, o pecado. As feridas daquele homem é o pecado. Veio o sacerdote, ou seja, a lei. Olha como é que ele medita. Por isso que a igreja católica olha para Jesus mais do que para a lei de Moisés. Tem muita gente que está aí preso no Antigo Testamento, né? Passou o sacerdote, ou seja, a lei, passou a lei e não cuidou dele. Veio o levita, a imagem dos profetas, e passou adiante. Veio o samaritano. Quem é esse samaritano? Orígenes diz que é Jesus Cristo. O viajante. Por que viajante? Porque ele não é desse mundo. Olha, se eu fosse desse mundo, leia o capítulo 19, né, do Evangelho de João, naquele diálogo entre Jesus e Herodes. Se o meu reino fosse daqui, os meus súditos lutariam para me defender, mas o meu reino não é daqui, ou seja, por isso que ele é viajante. Chegou, viu, aproximou-se, viu e sentiu compaixão. Nosso Senhor, que olha para a humanidade, se aproxima e tem compaixão. E olha que coisa interessante, esses padres são fabulosos. Pegou do seu alforje óleo e vinho para curar as suas feridas. Como é que alguém vai viajando e já sabe que vai encontrar alguém, inclusive já leva já remédio para cuidar? O óleo, símbolo do batismo. O vinho, símbolo da Eucaristia. Tá vendo? Cuida, sara a ferida daquele homem, cuida, depois coloca no seu burrinho, a origem chama de jumento, coloca em cima do jumento, e ele diz que esse jumento é o corpo de Cristo, ou seja, do Cristo que assume em si aquele homem que leva para a hospedaria é a igreja. A igreja que cuida dos doentes. Né? Lá tem o hospedeiro é o sacerdote, que vai cuidar da ferida do doente. Diz o texto que aquele homem foi cuidado pelo hospedeiro, o peregrino, o samaritano, deixou 2 moedas, a imagem do pai e do filho, e disse: quando eu voltar, se tiver gasto mais, eu pagarei. Ou seja, Jesus que volta para a casa do Pai e vai voltar na segunda vinda. E recompensará àquele que cuidou do doente, caso tenha gasto mais. Que coisa interessante. Como é lindo observar os homens da igreja, como é que eles meditavam. Por isso que hoje ninguém tem o direito de pegar a Bíblia e sair interpretando do jeito que acha interessante. Porque lá no começo, a gente escutou esses homens explicando as Sagradas Escrituras. Como é lindo. E de fato, quando a gente observa no fundo, quem é esse samaritano? É Jesus Cristo, que teve compaixão de nós, aproximou de nós e nos cura as feridas do pecado. Por isso que ele não está distante, ele está em nós. Leia o capítulo 14 de João, versículo 23. Se cumprires os meus mandamentos, o meu Pai o amará, e eu e ele viremos a ti, faremos em ti a nossa morada. Olha, então não é um Deus distante, é um Deus próximo, muito mais próximo do que o que a gente imagina. É um Deus conosco, o Emanuel, é um Deus em nós. Por isso, querida comunidade, sem muito delonga, dizer a cada um de nós: amar a Deus sobre todas as coisas,
não colocar condição para o amor a Deus. Eu não amei o Senhor por causa disso. Não, você não amou porque você não quis. Eu não fiz isso por causa disso. Não se justifique. Não se deixe levar pelas ideias satânicas, porque quando a gente se justifica demais, é sinal de que a gente reconhece que a gente farrapou. Pode olhar, todo mundo que justifica demais é porque pisou na bola. Né? O menino buchudo, mãe, eu fui porque meu coleguinha me chamou. Né? Nunca diz assim, eu fui porque eu quis. Né? Não, você foi porque você quis. Então vai pra cá, pega o galinho fedegoso e ó. Querida comunidade, amar a Deus sobre tudo. Por isso que a gente precisa aplicar o nosso amor a Ele também nos estudos, na reflexão. Ainda que a gente não encontre prazer nisso, deve haver da nossa parte esforço, porque amar a Deus é o que há de melhor para a humanidade. O homem só será feliz, encontrará, e aqui está já a resposta dessa pergunta desse homem: o que devo fazer para ganhar a vida? Coloque a sua vida nele, que é o Senhor de tudo e de todos. E traduza esse amor a Ele no amor ao próximo. Não faça como diz Tiago na sua carta 2, versículos 15 e 16. Quando alguém precisa do seu apoio, você diz, vai em paz. Quando na verdade a pessoa não está em paz, precisa de apoio. Não faça isso. O amor a Deus ele deve traduzir no amor ao próximo, no dia a dia. E muito mais do que amar o próximo como a si mesmo, porque essa regra vale para o judeu, mas para o cristão a máxima não é essa, amar o próximo como a ti mesmo. A máxima é amar o próximo como Cristo nos amou. João capítulo 15, versículo 13. Não há prova maior no mundo que aquele que dá a vida pelo amigo. O verdadeiro amor, quem nos ensina, não é o homem, é Deus, na pessoa de Jesus. Então por isso, aplique-se. Tem alguém precisando do seu apoio? Dê apoio. Tem um vizinho que está passando por um aperto? Vá lá. Seja um suporte. Não seja indiferente, como alguns de religiões fáceis por aí. É só eu e meu Jesus que dane o mundo. Não foi isso que o nosso Senhor ensinou. O nosso amor a Deus, ele deve ser traduzido no dia a dia. E observe aquela história que Jesus conta no capítulo 25 de Mateus. 20 benditos do meu Pai. E aí Jesus conta, olha, porque eu estava nu e me vestiste. Eu era estrangeiro e me acolheste em sua pátria. Eu estava com fome e me deste de comer. Pronto, você já sabe essa história. Quem é esse, meu Senhor? Quando foi, Senhor, que eu fiz isso? Quando você fez aos pequeninos do meu povo, foi a mim que fizeste. Né? Então eu amo a Deus, mas esse amor a Deus ele tem que ser traduzido. Né? Qual é o termômetro que mostra que você ama a Deus? É no dia a dia. Por isso que São João diz, é mentiroso aquele que diz que ama a Deus a quem não vê e não ama o irmão a quem vê todo dia. Então que Deus nos abençoe, comunidade. Que essas palavras que nos cansam, que nos dão sono, nos ajudem a entender que a gente, de fato, prova que ama a Deus é na vida e não no discurso. Amém.